Boa noite, gente, tudo bom? Hoje minha garganta tá um pouco ruim, tá? Eu tô me recuperando, mas como eu tenho esse compromisso de trazer pra gente aqui os meus dividendos, né? Eu não quis deixar passar, tá? Então vamos dar uma olhada enquanto eu recebi agora em fevereiro. Como eu já tinha previsto, caiu um pouquinho, né? Então em fevereiro veio 883,56 centavos. Mesmo assim veio muito ali perto dos R$ 900. Então eu acho que já rapidamente ele vai estabilizar ali nos 900. Uma grata surpresa que eu tive, né, é que eu cheguei agora, né, nos 100 mil investidos, tá? Depois desse tempo, né, que eu estava investindo. Então eu tenho agora 100 mil investidos, tá? E foi uma vitória, eu não tinha percebido. Na sexta-feira eu ainda tinha 99 mil, né? Até comentei, né, com uma amiga no trabalho. Faltava pouco para eu chegar nos 100 mil. E aí, hoje, né? Hoje é sábado à noite, né? Eu fui dar uma olhada na corretora, né? E aí tinha lá já os 100 mil, porque oscilou, né? Algumas coisas subiram, né? Então eu cheguei nesse valor aqui. E para mim é uma conquista, tá? É, mas vamos lá, direto já para os dividendos acumulados, tá? Os dividendos comparativos, né? Para a gente ver como que tá como que foi o comparativo ali dos dividendos, né? Quem pagou mais, quem pagou mais, menos em relação aos anteriores, né? Vamos lá. TEP pagou a mesma coisa. Eu até tinha uma expectativa de talvez eles pagarem um pouco mais, mas nesse vídeo aqui, perto dos 23 minutos, que é o relatório anterior, o André Nardi ele comentou que era possível que é, esse pagamento não ocorresse se a compradora, né, a gestora que fosse comprar, ele não fizesse o depósito até o finalzinho do mês, né, de fevereiro. Se eles pagassem somente em março, aí realmente o pagamento ele vai ter que entrar aqui para abril, tá? E aí ele é meio que recalculado aqui, tá? A gente vai receber, só que vai postergar um pouquinho. E foi isso que aconteceu, tá? É, TEP eu ainda gosto bastante da gestão, é, não tem muito o que falar deles, tá? Eu gosto bastante. É, tanto da gestão, né, quanto do relatório deles e dessa parte dos vídeos também. Eu só não vou trazer hoje aqui comentando no vídeo, porque senão vai ficar muito grande, tem bastante coisa para comentar, tá? Vamos seguindo aqui, tá? Até porque ainda assim eles pagaram muito bem, né? 75. CCME, FHI, esses que são marginais, né, que a diferença é muito pouca, em relação ao mês anterior, que foi fechamento de semestre, e tem uma exposição ao IPCA normal, tá? PMLL 11, esse me chamou um pouco a atenção, eu fui dar uma olhada lá o que aconteceu, tá? Eles explicaram que assim, eu não gosto muito dos relatórios do Pátria, né? É, geralmente eu acho eles bem sucintos, mas esse aqui eu gostei, viu? Eu achei muito bom. Eu acho que ele trouxe bastante informação. Então vamos lá. Comentários da gestão a gente consegue entender. Os principais eventos não recorrentes que impactaram o resultado do fundo foram lucro da venda do ativo, então ele vendeu esse shopping aqui com lucro de 58 centavos, e o vencimento de uma aplicação de renda fixa, aí teve mais esses 10 centavos, o que fez com que a receita total, né, fosse 2,21 e o resultado distributível, né, o resultado distribuível fosse de 2,08 centavos, tá? Então por isso subiu um pouco. E eles colocaram aqui que eles acreditam que para o primeiro semestre de 2026 o rendimento vai ficar em R$ 1, tá? Isso aqui é uma boa notícia. Tem várias aqui informações legais, né? O NOI ano contra ano do portfólio deles tá 7,5, ele só está considerando os ativos que estão há mais de 12 meses no portfólio. É, vamos descer um pouquinho. Aqui tem em relação aos investimentos, ao NOI, eles aproveitam para falar sobre a AGE, que aqui dá para ver no AGE é proposta do administrador, tá? Eles querem adquirir os. Ele quer
aquisição de totalidade das cotas do RBR, ou pela troca, né, ou em dinheiro. E tem outros pontos aqui, mas eu também não vou passar para não ficar o vídeo muito longo, tá? E hoje eu confesso que eu estou bem cansado, tá? Então, vamos passar. Tem vários pontos aqui legais. O que eu achei melhor, que deixa bem claro, é essa parte aqui. Aqui a única coisa que eu fiz foi tudo que ficou abaixo da inflação eu pintei de vermelho, mas sinceramente é só para ter uma ideia, tá? Porque o portfólio dele está rendendo bem. E alguns pontos eu olharia com mais calma nos anos anteriores, tá? Eu acho que cabe para dar um estudo melhor, porque esse, por exemplo, as vendas aumentaram, mas o NOI não aumentou. O NOI é praticamente um resultado operacional, né? Porque ele vai pegar as receitas e vai tirar as despesas, né? As despesas operacionais, né? Aqui foi negativo, tá vendo o NOI? E as vendas aumentaram até um pouco. Então provavelmente a despesa deve ter aumentado aqui ano contra ano. Só que essa análise aqui, ele é muito superficial, porque às vezes no ano anterior ele foi muito forte, então agora ele só, né, estabilizou. Então o ideal seria eu olhar nos anos anteriores para ver como que foi, tá? Mas eu prefiro colocar. E a parte boa é que quando você olha aqui no porcentagem do fundo, a maioria do menor foi baixo, entendeu? Foi, e eles têm pouca porcentagem, pouca exposição, tá? A única exceção é esse aqui, que é 100%, é no Rio de Janeiro, mas aí teria que olhar, como eu falei, os outros anos. Como só foi esse aqui, e a ABL é bem pouca em relação à ABL total do fundo, eu deixei passar, sinceramente, mas para fazer um estudo melhor, teria que olhar os outros anos para dar uma olhada, para ter uma noção histórica melhor, tá? Tirando isso, eles tiveram resultados excelentes aqui. A maioria, como eu falei, acima da inflação acumulada dos 12 meses de 2025, tá? Vou continuar. Então, surpreendeu esse resultado, muito bom. Então, primeiro semestre provavelmente vai ficar pagando esse aqui, tá? O HGRU não mudou nada, tá vendo? Ele estava pagando 95 mesmo, só foi aquele fechamento de semestre que pagou 1,45, que é normal do HGRU. Então, normal, tá? Cacre é um fundo de IPCA+, ainda mais teve final de semestre, então ele só voltou para os 8 centavos, que ele é normal pagar, tá? BBFO. Todo mundo sabe que eu gosto muito desse fundo, tá? E eu confesso que me surpreendeu assim o resultado dele. Um resultado muito legal. Ele teve um ganho de capital que não é um fundo que costuma fazer muito, tá? Teve aqui as despesas e aqui ele não distribuiu tudo, né? Porque a maioria das vezes ele distribui tudo que dá, tá? Ele explicou aqui que ele fez duas operações que fez esse ganho de capital, né? Ele zerou VILG e XP. E aí ele explicou o preço médio, deu um pouco acima de 1,5 milhão, o que equivalente a 37 centavos cota, tá? Também ele alterou o peso de alguns ativos. E aí ele explica aqui que ele pagou o rendimento mesmo, que é o recorrente, foi 71 centavos. Então ele usou algumas reservas e aí ele distribuiu 87, tá? Considerando o ganho de capital, que corresponde, papapá. Este é o 14º mês consecutivo que o fundo distribui rendimentos superiores a 0,9. Né? A reserva acumulada apresentou um montante de 22 centavos. Né? Pelas contas que eu fiz, dava, com os 37 ali, dava uns 21 centavos aqui. Né? Com 21 centavos ele tinha de reserva, como ele colocou 22, às vezes já tinha um quirelinho ali. Né? E aí provavelmente ele vai usar de novo no próximo mês, tá? Porque, como eu tô gravando no último dia, eu já consegui ver que o outro mês também foi bem elevado, tá vendo? 89. Então ele provavelmente agora terminou de pagar esse não recorrente, o que foi um ótimo movimento, tá? E eles estão com essa Eleven, tem a carteira deles, eles estão com essa Eleven, né?
que é a consultora, né? E eu acho que eles estão mandando super bem, tá? Não só nas movimentações que eles estão fazendo, eles colocaram aqui a exposição que está bem maior em IPCA, uma taxa média bacana. Eu gosto, né, desse fundo, então eu sou meio suspeito, né, para falar, mas eu tenho gostado muito. Lembrando que nada aqui é recomendação de compra e de venda, é mais para você ver como que o investidor faz, como que ele analisa, como ele dá uma olhada nos investimentos, no que está acontecendo, tá? Então é um fundo que eu gosto bastante e que eu acho que está mandando super bem, tá? Então vamos lá. Então esse aqui realmente foi uma grata surpresa, eu não imaginava. Renda variável tem isso, tá? Ela sempre tem essa variação, às vezes para bem, às vezes para mal, né? A NCA eu nem vou entrar, porque eles oscilam bastante o pagamento, mas o I10 é quase que a média. A média nos últimos 12 eu fiz aqui deu 1,12 centavos, por aí, se você pegar os sentimentos. Então, como estava em linha, esse aqui eu não vou ver, tá? BTCI é um fundo de papel, não vou ver, porque a inflação está vindo baixa mesmo. Esse aqui, 1,10, está bem em linha com o que ele tem pago. Ele aumentou marginalmente aqui em fevereiro, né? Em janeiro teve final de semestre, então é normal, não tão normal o fundo de papel pagar assim, tá? Mas eles estão mudando também, é outro que estão mudando super bem, tá? Mas como é pouco, eu ainda não vou dar uma olhada. KNRI, a gente já sabia, né, que ele ia pagar um pouco menos mesmo, porque adiantou o aluguel, né? Então, em, em dezembro ele pagou um pouco mais por causa que esse aluguel adiantou, né? Era fechamento de semestre, ele teve que pagar, né? E caiu em janeiro. Ele já tinha avisado que em fevereiro provavelmente ia cair mesmo, normal, tá? Eu já tinha até comentado isso. Fundo de papel, essa queda marginal aqui, por enquanto ainda é normal. Deixa eu só dar uma olhada para ver se não teve nada, né? Ele fala que todos os ativos que compõem permanecem adimplentes. A única coisa que eu achei realmente esquisita é essa receita caixa, que deu uma diminuída boa, né? Mas acho que ele aumentou a exposição. Dá uma olhada. A única diferença que eu achei foi isso. Achei estranho, né? Que o caixa ainda é bem pouco. Tá vendo? A IPCA ele pegou o 0,18, que ainda é pouco mesmo, né? Mas como eu falei, eu só achei estranho que a receita caixa ter gerado tão pouco, sendo que o valor ele praticamente aumentou. Às vezes é porque mesmo se fosse o mesmo valor, deveria, né, ser pelo menos o 15 ali. Isso aqui é a única coisa que eu achei estranho. Depois eu vou tentar mandar um e-mail, gente, e aí a resposta que eu receber eu mando, tá? Mas nada a se preocupar por enquanto. Vamos continuar. Benediv é o ETF dos pagadores de dividendo. É normal ele pagar um pouco menos. Ações, ela realmente tem essa oscilação. O Tigar ele começou agora, então ele não tem base de comparação, tá, gente? Por isso ele não vai mostrar aqui. Porque fevereiro foi a primeira vez que eu recebi dividendo dele. O SAP não teve nada demais, teve só um ajuste ali que ele pagou um pouco mais mesmo. Eu não tive a ele diretamente, eu tinha o SAD, foi incorporado lá no SAP, né, agora, então eu ganhei cotas do SAP, tá? No outro mês eu falei sobre o dividendo que eu recebi, né, mas se você pegar ele está em linha com o valor, tá, agora. Tá vendo? Era 14, 11, aí teve esse fora da curva, né? E já voltou para os 11 centavos, que é o padrão dele, né? Então, como é o mesmo, né? O padrão, então a gente vai seguindo, tá? Core ele estava pagando mais pela RNB, é um dos que eu já posso finalizar a operação se eu quiser. O mercado ele bateu demais, esperando o fim da MRG, mas nesse dividendo mesmo assim está compensando demais. Então meu preço médio ficou 72, agora ele está 78. E se eu somar com os dividendos que eu já recebi, meu preço médio ele cai para 61 e 73 centavos, tá? Então deu para mim, já estou num lucro legal aqui dele, tá? Todo mundo já sabia que ele ia cair mesmo, tá? Era o fim da MRG.
Ele ainda está usando um pouco da MRG, né? Pelo menos na última vez que eu vi, mas ele acredita que até o final do ano ele consegue pagar esse dividendo aqui, tá? Tá no guidance dele lá. A TL voltou a pagar 57, a mesma coisa, só o final de semestre que foi a mais, então ele volta a pagar o normal. PCP e o FITO, eles são fundo de papel, é, eles estão pagando em linha ainda com o que ele está. Como o IPCA veio mais controlado, então é normal eles pagarem um pouco menos, tá? Eu acho que é isso, não tem muita novidade aqui não, tá? Acho que é isso, gente. Se você gostou, deixe nos comentários. Se teve alguma dúvida também. É, como eu disse, hoje eu estou bem cansado, tá? É, mas eu espero que tenha ficado um pouco claro que os dividendos de renda variável eles têm essa oscilação, tá? Quando você vai em ativos às vezes mais seguros, né, maiores, com patrimônio maiores, às vezes a oscilação nem é tão grande assim, você não sente tanto, tá? Mas como eu invisto em algumas coisas um pouco mais arriscadas, né? São fundos às vezes menores, então eu sinto mais um pouco essa oscilação, tá? Mas vai um pouco do meu perfil, né? Por enquanto eu não estou utilizando a renda, então eu posso tentar otimizar um pouco ali nos fundos de investimento imobiliário os meus investimentos, até porque eu gosto muito, né, de acompanhar, de ver e de ler. Então, é algo que eu tenho bastante prazer. Tá? Então, para mim, meio que está compensando por enquanto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixe um like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e vamos seguindo, tá? Eu depois tenho que colocar aqui, porque esse aqui tá pegando até 2019, né? Assim, depois eu tenho que olhar, depois eu tenho que colocar 2026 aqui, né? Pra gente ver os proventos, como eles vão ajudando muito agora, né? Essa parte dos juros compostos para mim, né? Porque para mim esses R$ 900 eles já são assim relevantes, tá? Para mim eles já fazem uma diferença bacana já no meu orçamento. Bom, é isso, gente. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus, bom descanso. E eu dou boa noite, porque daqui a pouco eu já vou dormir. Tchau, gente.